Olá, pessoal. Como vai? Tudo bem? Mais uma vez a Gusmão pode transformando vidas, e espero que transformem também as suas empresas aí com as ajudas, com as informações que costumeiramente costumo trazer. Hoje temos um tema muito interessante que faz muito bem para toda a indústria vidreira, toda a indústria transformadora, que é a preocupação de energia elétrica, né? O preço que está a energia elétrica hoje em dia, realmente temos que buscar bastante economia. E aqui hoje temos o William, que é da W Borges Energias, que vai estar falando sobre esse tema energia elétrica, que se consome tanto aquelas empresas que têm têmpera, laminado, principalmente fornos de aquecimento, de secagem, né, que consomem tanta energia. Então, William, por favor, se apresente aí. Claro, Eu claro. acho que você ainda não é conhecido no ramo do vidro. Os nossos espectadores hoje vão ter uma informação de eletricidade, como Isso. não levar o choque ou como economizar energia. De tudo um pouco, né? Primeiramente, quero agradecer o convite. GR Gusmão já está aí há 42 anos, né? Pelo que você Sim. estava me falando. É conhecida na região aqui, a gente está na zona oeste de São Paulo, né? É conhecido tanto tempo, né? Conhecimento da indústria, parabéns pela trajetória. E vamos lá. Quero dizer aí, ó, o pessoal da elétrica fica aí com a gente, né? Que tá chegando. Sim, Quem é da sim. indústria vidreira, que também tá começando esse negócio, vai começar, fica com a gente, vai ter bastante papo legal, né? Bacana. Falar um pouquinho sobre mim, né? Eu sou aqui de São Paulo, sou ali da região do Jaraguá, zona oeste de São Paulo, periferia. Sou o filho mais velho de 5, né? De uma mãe nordestina, então venho de uma origem humilde e investi nos estudos, né? Então sou engenheiro eletricista, de formação. Hoje eu faço uma pós-graduação, um MBA, na Politécnica da USP, né, na parte de energias renováveis, geração distribuída, que é a parte de transmissão, e eficiência energética. Todos são Certo. temas muito relevantes para hoje em dia, né? E aí eu gosto de falar, que acho que até gera identificação para quem é mãe, para quem é pai, né? Sou pai recentemente, minha filha tem 1 ano e 7 meses. Com certeza é a coisa que eu mais faço da vida. O senhor é pai? Parabéns. Eu não sou pai, eu sou bisavô já. Olha, bisavô. 6 netas, um neto e Maravilha. uma bisneta. Eu acho que isso é riqueza, né? A gente conseguir cuidar das próximas gerações, passar os valores, né? Pra gente melhorar Verdade. nosso dia a Cuidamos dia. mais dos netos e bisnetos hoje do que dos filhos que já estão criados, né? Total. Graças a Deus. Sim. Então eu gosto muito de saudar minha família, minhas irmãs, minha mãe, meus amigos, né? Porque ajuda na trajetória. E falando um pouco da parte profissional, logo no primeiro, segundo ano da faculdade, eu entrei na indústria, na parte de acionamentos elétricos, né? Para a indústria pesada. Então eu atuava ali no setor de petróleo e gás, atuava no setor de refinarias, mineração, toda a parte De têmpera, de estufas. Sim, eu cuidava das partes de acionamento dos motores elétricos, né? Essa parte de indústria pesada. Mineração, a parte de cimenteiras também. Então, tive essa experiência. Fiquei alguns anos nessa empresa. Saí de lá já formado e fundei uma empresa com outros 2 sócios. E a gente atuava sempre na elétrica, né? Sempre na engenharia elétrica. A gente atuava na construção civil, construções. Então, tive a experiência de construir alguns prédios, assim, de ponta a ponta, que é elétrica, né? O que mais chama atenção é a parte de média tensão, de alimentação. Então, é uma experiência desafiadora na época, ao mesmo tempo hoje eu vejo que foi muito somatória, né? Sim. Depois disso, a gente atuava também com as partes de laudos em elétricas, estudos, projetos e tal. E recentemente, nos últimos 2 anos, eu estou atuando com a minha empresa, eu saí dessa sociedade, né? Na W Borges Energias, eu estou agora. E aí eu atuo nessa parte focada em laudos. Bacana, parabéns. E nessa parte de eficiência energética, né? Justamente para apoiar, né? Os empresários, na indústria, os prédios comerciais residenciais, né? Apoiar nessa parte do uso da energia mesmo, da instalação elétrica, né? Na parte do vidro, você fez em algum momento, participação de instalação elétrica para a ligação de máquinas e equipamentos para o beneficiamento do vidro, William? Olha, não me ou mais na recordo. indústria? Não me recordo, assim, porque a gente atuava nas partes de soluções elétricas da indústria, eu não me atinava necessariamente ao segmento, né? Então não consigo afirmar, mas devo ter esbarrado sim, mas é um setor que eu não tenho conhecimento nessa parte de vidro, e aí eu
é interessante porque atuando na elétrica, que faz parte, né, de todas as instalações industriais, é muito relevante, né, a instalação. Então a gente consegue falar do ponto de vista energético, do ponto de vista de infraestrutura, do ponto de vista de consumo e também, o mais importante hoje em dia, né, nas disputas hoje, a parte da eficiência, porque daí a gente vai conseguir, através dos conhecimentos que a gente tem na engenharia, conseguir oferecer uma produção menos custosa, né? Mais eficiente para poder... É um dos itens bastante de custo alto, né? Dentro sim. principalmente da construção civil, mas tenho observado bastante também na parte industrial. No meu segmento, nós temos o forno de têmpera de vidro, estufa para secagem, pintura, enfim, tem bastante maquinário que consomem bastante energia. Né? Então, até estava trazendo, até trouxe uma informação. Existe a empresa de pesquisas energéticas, né, no país, que ela faz relatórios de elétrica e energético de forma geral, e ela fornece isso aí para as empresas e também para o governo para tomar as atitudes relacionadas ao setor elétrico do país e as energias de forma geral, né? Tem uma estimativa desses relatórios que 40% na produção, né, os custos de produção na indústria, 40% é elétrica, ou seja, é algo muito relevante, porque você que está há tanto tempo como empresário, você sabe que qualquer coisinha a mais ali no custo da produção obviamente, afeta o preço final. Então, ou você vai sacrificar a margem para poder ter o cliente ou não vai ter o cliente, né? Então, quem tomar conta de uma boa instalação elétrica, de eficiência na sua produção, vai sair na frente. Então, William, aí com isso você está informando que se você não economizar na instalação da energia, você vai ter mais economia do que gasto, na verdade. Exatamente. Porque na instalação da energia, você vai estar instalando uma vez. Sim. Né? E o consumo vai estar acontecendo durante todo o seu estágio, todo o período que você, por exemplo, no caso do meu segmento, que tem um forno de têmpera que consomem bastante energia, 300, 500 quilowatts, tudo depende do tamanho do equipamento, né? Fora isso, tem as máquinas que beneficiam o vidro, os fornos de secagem, enfim. Então, todo esse produto, né, instalado dentro de um equipamento desse, se você tem um equipamento bom, não se preocupa tanto com a economia, você vai ter a economia aí por bastante tempo, que é o que você vai consumir todo dia, todo mês, todo ano, enfim, seria isso. A ideia é bem essa, né? Por isso que na indústria, de forma geral, né? E aí, claro, se aplica à indústria do vidro, é onde tem a necessidade dos melhores profissionais, né? Porque você não pode pôr em risco a construção da sua planta ali, fabril, né? Da sua produção. Sim. Você não pode pôr em risco, então tem que ter um projeto, bons profissionais para executar isso. E no pós, ficar sempre atento ao processo da sua produção, né? O processo de como você produz, horários que usa para produzir, cada tem maquinário. Isso, inclusive acordos né, de economia de energia contratada com a companhia de energia, né, que é para você trabalhar dentro de horários que há um pico menos de consumo de energia. Exatamente. Isso eu tenho acompanhado dos clientes, né, porque apesar também, William, que o nosso equipamento são equipamentos de alto custo, né? Sim. Nós temos fabricantes nacional, mas a maioria equipamentos importados e de um custo muito, muito alto. E com isso, o que acontece? Se você faz uma energia sem projetos, sem uma qualidade ideal, você vai acabar tendo problemas seríssimos, né? Tanto não só na economia da energia, como na instalação, né? Errada que você estaria fazendo. Com certeza. O que eu gosto de comentar e gosto de procurar trazer nas conversas é a visão do usuário, da pessoa que usa, do consumidor, né? No caso da indústria, porque de fato afeta muito. E assim, se a gente ficar falando muito tecnês aqui, acaba afastando. Então a gente gosta muito de falar uma coisa que qualquer empresário vai conseguir visualizar, né? Através de resultados, a economia em valores mesmo, né? E uma coisa que você citou que é muito importante, né? Que é pensar nessa economia a médio e longo prazo. Então, coisa de mais de 5 anos. Então, você está nessa indústria específica há 42 anos, né? Então, você não pode pensar em só 5 anos, porque se você não tiver uma produção eficiente,
5 anos, 10 anos vai passar de qualquer forma e vai começar a ser custoso para você lá na frente. E é interessante também falar dessa parte da eficiência energética, né? Voltado para a elétrica, que é acompanhar a manutenção preventiva, né? Eu atuo com essas partes de laudos, né? Então, verificar seu sistema, se está ok. Se for incluir maquinários novos, que nem você citou, maquinários muito potentes, de muito consumo, potências altas, Sim, que são, sim. imagino eu, muito relevantes para a sua produção. Vários clientes agora, inclusive, estão renovando, depois de tantos anos, né? Fazendo manutenção preventivas, né? Como fábricas do tamanho aí de tantos industriais que transformam o vidro, né? Faz corte, furo, lapidação, mas têmpera, que é onde vem o maior consumo da energia. Sim, né? sim. Nós temos vários clientes em fase de instalação de equipamentos de grande, novas indústrias que estão surgindo. Isso é muito importante se preocupar com o início, né? Ah, com certeza, né? Eu costumo falar para os meus clientes, né? Meus parceiros também, investe bem, tempo, estudo, dinheiro, contanto que você tenha um bom profissional, um bom estudo, invista bem nas suas estruturas elétricas, né? Porque a hora que isso dá um problema, e a gente está aqui em São Paulo, né? Estamos tendo diversos problemas com surto, com apagão, com a concessionária. O quanto isso custa para a sua produção, né? Ficar parado, não ter uma segurança de quando volta essa energia, não ter uma segurança de infraestrutura, né? O quanto isso afeta na sua produção. Então você, não sei como é que se te afetou na sua fábrica recentemente aí, ao longo do ano passado, que teve apagões, que ficava indo e vindo, aí você tem que investir em outras soluções, né? Geradores, gastar um monte com diesel. Se você já tiver um bom contrato no Mercado Livre de energia, ou uma instalação de geração própria, que é as placas fotovoltaicas, por exemplo, é interessante falar disso, né? Porque se você vai incluindo mais técnicas na sua instalação, falando de elétrica especificamente, né? Mas, por exemplo, a gente pode estar falando de uma indústria que precisa queimar gás natural ou outros combustíveis, né? Tudo isso tem na mesma indústria, né? Gás, sim. Então você tem que olhar para... Então, quando eu falo de energias, não é só a elétrica, né? Então é energias. Então, por exemplo, a gasolina que vai no nosso carro é um tipo de energia. Então, a elétrica, ela corresponde a... Tem até uma informação aqui, ela corresponde a 21% das energias dentro da indústria, né? Então, quando a gente junta a parte de gás natural, a parte de uso em combustível, né? No transporte, na logística, tudo isso é energia, né? Então, quando você vai ver, você não tem que ter uma eficiência só na elétrica, né? Você tem que ter uma eficiência energética do modo geral, né? A energia renovável, ela impacta na energia como um todo, né? Inclusive isso que você estava acabando de dizer, né? Sim. O que você pode falar dessa... É interessante, né? Porque estou estudando bastante isso, atuando bastante. E aí, nas partes de estudos, na parte de ver, acompanhar as aulas e também a aplicação, o que eu falo imagina, você vai lá, instala um sistema, mas aí você tem que resolver a parte burocrática, né? A parte de regulação. Então, essa parte de regulação é muito importante, que daí já é uma coisa que afeta diretamente o usuário. Mas o que eu quero dizer principalmente é, quando você começa a ter mais opções na qualidade da sua energia e quantidade mesmo eu gero energia, consumo gás natural, tenho uma instalação elétrica lá que vem da concessionária ou de alguma empresa do Mercado Livre de energia. Então, vamos dar um time aí para ir mais devagar, para até os nossos ouvintes entenderem, porque senão vai dar um nó na minha cabeça também porque é bastante complicado, né? Eu vejo que agora, com as usinas que estão vendendo energias aí, né, energia de solar, né, energia... tem condomínios agora de energia, é uma coisa muito interessante. Sim. Se né? você... que é isso, eu estou sendo bombardeado, né? Como eu estou no setor, eu acompanho muita notícia, então tem vários networks que atuam no setor elétrico, no setor de energia, então tem muita informação. Para dizer que se você consegue, por exemplo, na sua indústria ter uma instalação que gera energia elétrica através de uma placa fotovoltaica, por exemplo, você tem mais liberdade na sua produção, você vai ter... Mais controle. Mais controle, porque vamos supor que você tem na sua indústria lá uma geração de energia própria através de placa solar. Então, se falha a energia da rede principal, você vai ter uma geração própria. De repente, não 100% da sua indústria, mas um percentual, 40%, 50%, 60%, o que faz você continuar a produzir, porque é uma geração própria. E quando a gente fala de solar, tá lá, durante o dia, amanheceu, tem sol, ela vai gerar, a sua indústria está alimentada, né?
E o interessante é o que mais nós sofremos nesses últimos meses, esses 2 anos aí, né, William? Sim. É essa questão do problema da energia podre, né? Desculpa até o termo utilizado, mas eu sempre ouço que a nossa energia, né, das grandes capitais aí como São Paulo, que tem energias que já deveriam ter fio, manutenção, um monte de coisas que deveriam ter sido trocado e por manutenção custosa, né? Às vezes sim. as empresas querem ganhar mais o produto do que gastar em manutenção. Sim, sim. Eu me lembro quando estava instalando a fiação, a energia na Avenida Paulista, né? Disse que seria a Avenida do Futuro, que não existiria o tempo, né? Sim. Não existiria, como que eles falavam, não existiria fios aéreos, era Sim. tudo fio subterrâneo. Isso aconteceu só na Avenida Paulista, né? Aqui em São Paulo E muitas cidades Sim. aí sofrem com esse problema. Sim. E agora com as chuvas, com os ventos, tempestade, a companhia energética teve um monte de problema porque não se precaveu disso sim, daí sim. que, enfim. Nós temos, nesse exemplo que você está dando... Você vê alguma coisa para o futuro daquilo que você está estudando, daquilo que você está inteirando, né? Sim. Se pode haver alguma mudança realmente nessa situação, porque cada dia mais a energia solar está tomando conta... Sim. Até em residência, você vê energia solar em espaços pequenos, como Sim. tem um consultório lá perto, em frente à minha empresa, que tem energia solar numa área que eu diria de telhado de 10 por 250 metros, né? Sim. Que é pequeno, Sim. mas que ele nem usa, talvez, essa quantidade de energia acumulada ali, não é isso? Sim. É interessante falar que o setor elétrico, de um modo geral, ele é muito complexo, né? A gente está falando do Brasil. O Brasil é gigantesco, mais de 200 milhões de pessoas, uma área enorme. Então, imagina você ter linhas de transmissão, né? Os cabos no alto que vêm transmitindo isso ao longo do país inteiro. É de fato muito complexo, né? Mas aí eu gosto de isolar falando da indústria especificamente, né? Aí, antes, tem muita lei envolvida, existe várias leis, né, para guiar o setor elétrico, do que você pode fazer, o que você não pode. Tem muitos órgãos que atuam nisso, para dizer que é um setor muito complexo. Então, assim, qualquer solução para melhorar essa infraestrutura, ela vai demorar alguns anos. E, claro, existem diversas opções. E aí você falou da energia suja, né? Então, a gente está em São Paulo, por exemplo, tem um acúmulo aqui de aproximadamente 16 milhões de pessoas, né? Indústria, residencial, comercial. Então, todo lugar que você coloca muito acúmulo, você começa a ter muito erro, né? Então, você precisa de melhores proteções, melhores tecnologias. Então, tudo isso afeta. Claro que não dá para a gente tirar a responsabilidade de quem está vistoriando e tendo que fazer a manutenção e não está fazendo. Se não está fazendo, a gente, quanto sociedade também, você que é um proprietário de uma empresa que está no setor industrial, acompanhar e cobrar melhores investimentos. E eu vejo várias possibilidades de melhoria. Então, uma das coisas que o Brasil está se propondo a mais investir nessa área é essa parte de transmissão. Porque você deu um exemplo. Então, hoje a gente tem para o Nordeste, para a parte aqui do Centro-Oeste do país, assim, hectares com placas solares que aí formam a usina para gerar energia. Então, por exemplo, você gera energia lá em Goiás, né? Lá no Mato Grosso. Como é que chega aqui para a gente em São Paulo essa energia? Então, você precisa ter uma infraestrutura, né? Eu sempre gosto de usar o exemplo do cano de água, né? Então, tem que chegar aqui essa energia. Quanto mais você aumentar seu cano, mais você vai conseguir atingir ali do que você precisa instantaneamente e também consumir, né? Que é o importante. Focando na indústria especificamente, e aí falando aqui pro setor de vidros, né? Claro. Eu acho que é interessante fazer a lição de casa. Então, por exemplo, nessa parte, voltando nas renováveis, se você tem uma instalação, você tem uma liberdade e você tem uma segurança. Então, quando você fala de segurança energética para a sua indústria, isso você sai na frente. Porque você não vai ter só economia, você vai ter eficiência e essa liberdade de produzir quando todo mundo está parado. Pelo seu comentário, me leva, né, a entender que quando você tem a sua energia, né, que é fotovoltaico, ou a sua energia gerada por você, sem você consumir de terceiros a energia, como a companhia energética que fornece, né? Sim. Nós temos
o mesmo problema da falta de energia ou isso não pode acontecer? Isso pode te afetar menos, porque, por exemplo, usando de novo a placa solar, né? Você, enquanto houver sol, ela está produzindo. Sol caiu, ela para acúmulo de energia. Exato, né? ela para de produzir essa energia. E é o que eu comentei. Vamos supor que você consegue na sua indústria, na sua fábrica, você consegue ter muita placa que gera 100% da energia que você precisa. Você vai pagar a taxa mínima para a concessionária, né? Você vai pagar a taxa mínima. Mas vamos supor que você não tenha 100%, você tenha 40%, 60%. Sim. Consegue perceber que quando tiver um apagão, por exemplo, as outras indústrias que não tiver isso vai ficar 100% sem produzir, você vai conseguir produzir 60% que seja da sua energia? Então, sim, se você tem a sua própria geração, você consegue se diferenciar, porque você continua produzindo, você passa a depender menos da infraestrutura do Estado, digamos assim, né? Da concessionária. E a complexidade, por você ter uma energia solar ali dentro das suas instalações, né? Dentro do seu espaço, vai te trazer menos manutenção, porque você está acompanhando de perto ali, né? A energia que vem de fora da companhia energética, você não sabe quais os problemas, manutenção ou coisas que eles E são sistemas da sua geração própria que ele requer manutenção, porque qualquer coisa que intervenha na sua produção cai muito a eficiência da geração de energia. Então, por exemplo, você investe num sistema de geração de energia e ele precisa de uma manutenção periódica. Se você não fizer, você tem 30% a menos de produção. Sim. Aí já não vai justificar o investimento, né? Se você não tivesse cuidado com a preventiva. Então, para dizer isso, quando a gente fala de eficiência energética, para gerar economia, né? Para gerar liberdade para quem está produzindo, e a gente pode falar do setor comercial, pode falar nas próprias casas, mas principalmente aqui no industrial, né? Se você tem essa geração própria, você consegue acumular tudo isso. Essa liberdade, você consegue ter mais autonomia, que lá no final da conta vai impactar no seu preço de venda. E a gente tem um exemplo aqui, né? Que a gente estava conversando ali em off. Você se sobressaiu com uma atitude lá anos atrás, trazendo, pelo que o produtor ali comentou, né? Você trouxe maquinário aqui para o seu cliente ver, né? Isso já foi um diferencial. Então hoje o mundo está correndo muito atrás de energia das instalações elétricas da infraestrutura, né? Então, se você consegue ter mais segurança, você sai na frente no seu setor, né? William, dando uma pausinha aí, né? Porque realmente o tema hoje, pessoal, pode estar ligado diretamente a cada um de vocês que estão nos assistindo, como para alguns possa não ter um interesse de imediato. Mas, com certeza, você do vidro sempre está instalando um equipamento, sempre instalando um forno que seja, uma lapidadora, uma mesa de corte. Na mesa de corte, na lapidadora, tem alguns temas que eu tenho uma curiosidade de proteção, como realmente... os equipamentos hoje eles estão usando muito CLP, Sim. placas eletrônicas, né? E todas essas coisas preocupam, porque o cliente ele não tem essa experiência. Aí ele vai comprando um equipamento e instala o equipamento. Esse equipamento precisa de proteção? Precisa de no-break. Qual a capacidade do no-break que precisa? Porque não é um no-break desse que você coloca para proteger o seu laptop, o notebook. Sim. Então, quer dizer, na verdade, você tem uma preocupação, mas não tem a ideia de exatamente qual é o limite dessa proteção que você vai ter. Eu, por exemplo, venho nesses anos todos... porque dentro da empresa eu tenho 14, 15 computadores, então eu sempre venho com a falta de energia me corta no momento em que eu estou fazendo um contrato ou fazendo uma carta, alguma coisa, né? Um programa que você está ali alimentando, de repente corta a energia. O teu no-break ele não está com uma capacidade de 1 hora, 2 horas, 3 horas, aí eu não sei até onde vai esse limite, né? E aí acaba atrapalhando o teu trabalho. Então, isso é uma coisa do escritório do dia a dia. Agora, vocês imaginam você comprando uma mesa de corte, onde você está produzindo, está com todo o programa lá na mesa, a otimização de corte das chapas de vidro, e de repente você entra uma energia
exagerada, né? Porque não sei como me colocar aí nesse ponto, né? Mas às vezes você entra com uma energia, cai a energia e volta maior do que a que você está acostumado e queima o teu aparelho. E é interessante porque você falou de máquinas com CLP, por exemplo, mas nessas máquinas elas têm que ter um setorzinho ali que é o cérebro, uma proteção né? pequena, É um sistema eletrônico. O sistema eletrônico ele é bem mais sensível, né? Para as variações elétricas. Então, sim, tem que ter uma proteção. Então é interessante já trazer esse maquinário, verificar a instalação que você tem, né? Verificar se está adequada. Aí entra o papo Primeiro, a gente entra numa rotina de quem está produzindo aquilo ali, uma rotina direta, e também do profissional de qualidade. Mas sim, precisa de proteção. Aí para cada tipo de aplicação, aí é interessante chamar um profissional para verificar o que precisa ali. Se o no-break vai atender, se vai ter que ter um gerador, se precisa ter mais circuitos, se precisa ter mais cabo, mais proteções, enfim, né? Então aí acaba sendo no caso a caso para a necessidade que você tiver na indústria. E um ponto que você trouxe que é relevante, proteger o seu investimento, proteger a sua máquina. Então, primeiro protege o físico dela para ela funcionar e depois garantir que ela tenha fornecimento de energia elétrica constante para ela poder produzir quando ela precisa produzir, né? Aí nós entramos num tema, numa pauta muito, muito importante que eu até acho que vocês que estão assistindo e que seja ligar uma televisão, ligar uma geladeira, ligar um computador ou uma máquina, aí vamos para a indústria transformadora de vidro, eu vou no seguinte sistema: como contratar um profissional aonde, né, você tem a condição, porque você não tem experiência, a partir do princípio, né? Não tem nenhuma experiência. Como você contrata um profissional e avalia a capacidade desse profissional? Vou ligar numa empresa? Não conheço a empresa. Existem empresas de diversos tamanhos, empresas com uma quantidade muito grande de profissional, como tem as empresas pequenas. Isso não significa uma avaliação se o profissional é bom ou não, né? Eu, pelo menos, vou utilizar agora a instalação de energia, onde eu vou ter iluminação, vai ter uma distribuição. Então, eu, por exemplo, estou preocupado de contratar um profissional que vai avaliar aquele consumo que a minha instalação toda vai ter. Como eu chegar nesse ponto, William? Boa. De ter um mínimo de conhecimento, porque hoje contrato, né, para conversar com advogados, né, não para resolver um problema que a gente tem. E você falou de advogado aparece quando a coisa já aconteceu, né? Isso. E falando dessa produção, a gente tem que se antecipar. Interessante, o que eu gosto, quando eu procuro alguma atuação com um parceiro, um profissional que vai me prestar um serviço, né, até nas coisas mais simples, comprar um tênis, né? Primeira coisa, é um esforço que eu faço, mas claro que estamos no processo, né? Procurar deixar a coisa mais entendível possível, trazer para a realidade, né? Porque a gente sabe que você não está estudando elétrica, você não está atuando com ela, você está atuando na sua indústria, né? Fazendo as escolhas estruturais que você tem que fazer. O que eu gosto de observar, a sinceridade da pessoa, esse esforço de trazer para uma fala que você vai entender, né, que vai encaixar ali no seu dia a dia. Essa seria a dica que você daria para uma pessoa sem experiência. Por exemplo, como eu não tenho experiência para contratar um eletricista. Eu acho que isso aí, na minha visão, entra mais na relação que você começa a ter com a pessoa, né? Ver se a pessoa é sincera, ver se ela te mostra um processo dela, porque eu não gosto de fazer isso, eu gosto de apresentar, tá vendo? Vou estudar isso por conta disso, vamos fazer aquilo ali por conta disso. De repente, se o próprio cliente não está entendendo, tentar explicar de uma maneira mais simples, né? Que traga para a realidade dele. Então, acho que no primeiro momento é uma coisa muito humana, muito de confiar na pessoa. E depois disso... interagir com a pessoa ali no bate-papo, vendo o que a pessoa está te indicando sobre o que você vai instalar. E procurando te deixar a par da situação. Porque ficar falando um monte de tecnês não vai te resolver. Então, Sr. Guzmão, a gente vai fazer assim, assim, assado para funcionar assim, assim, assado. As partes técnicas eu que vou atuar na hora que estiver ali executando o serviço. E uma coisa que eu gosto é de observar, hoje nós temos as redes sociais que ajudam muito nisso, né? Acaba que a gente pode procurar referências de outras pessoas que já atuaram com essa pessoa e aproveitar as redes sociais. E aí observar se a pessoa, o serviço que ela executa, né? Eu gosto de observar isso, se ela está vivendo o que ela
com que ela trabalha, no sentido de, eu dou um exemplo, né? Eu vejo notícias do setor elétrico, eu vejo as novidades de materiais, eu vejo as novidades de técnicas, né? Eu vejo as novidades físicas do estudo da coisa ali. Eu gosto de me apresentar estudando para os clientes, né? Então, por exemplo, recentemente eu fui apresentar um laudo para uma cliente de um prédio comercial, né? É um prédio muito, muito sério, né? Tal. Pessoal que gosta de pensar na preventiva, gosta de não ter problemas, né? Sim. E eu mostrei meu processo para cliente, ó, tá aqui como eu estudei, como eu desenvolvi. Se você eventualmente precisar discutir isso com outros setores da sua instalação, me chama que eu venho aqui, porque às vezes a gente solta o laudo pro cliente e fala, você que se bata lá com, sei lá, o bombeiro está pedindo o laudo para poder liberar o AVCB. Ou, que é comum também, você tem um seguro para sua edificação, né? E aí o seguro pede esses laudos também. Então eu falo, ficar atento nessa transparência com o profissional. E aproveitar a rede social, né? Que é verificar como a pessoa faz, se ela vive aquele mundo que ela atua e também os estudos. Eu acho que é bem importante, né? E se tiver possibilidade, indicação dos profissionais que você conhece, de pessoas de confiança que você conhece. Legal. Pessoal, vamos dar uma pausa aqui por um minutinho, só para a Gusmão apresentar algumas novidades que vamos estar apresentando na feira Glass South America, né? 12 a 15 de junho. Eu acho que todos já sim, receberam informações, convites da feira. Vamos estar apresentando algumas novidades, inclusive uma máquina de pintura digital da Tech Glass que estamos trazendo da Espanha, da fábrica, para montagem e trabalho na fábrica no estande da Gusmão. Hoje eu queria até chamar uma atenção, né? Estive vendo o Instagram da Nicole e a Nicole Fischer, que não é só do som, é uma integração de tantas coisas, Nicole, que hoje eu fiquei impressionado até com a apresentação e a lembrança, né? Que é o dia de ação da acústica, né? Hoje é Dia Internacional, então todos estão se movimentando aí. Se nós pudéssemos ter menos silêncio, tanto barulho, não é só na construção, mas nos carros, né, nas máquinas que existem por aí, e em favor da poluição sonora. Eu queria que aqueles que querem ter mais informação, inclusive ela citou até referente uma baleia, que colocaram um fone de ouvido numa baleia, claro, num monumento, né, na avenida ali da Brigadeiro Faria Lima. Vocês podem estar vendo ou ter mais informação entrando na internet, no Instagram da Nicole. Nicole A. Fischer. A. Fischer é F-E-S-E-S-C-H-E-R. Fischer. Nicole, eu fiquei impressionado ali com aquela que eu muito pouco ouço falar, né, do barulho, e justamente quando entrou a sua imagem ali dessa divulgação, eu fiquei bastante impressionado. E é muito legal quando você encontra pessoas que interagem aquilo que você defende. E a gente procura defender muito essa questão do acústico, né? E não tanto o calor, né, o térmico, quanto o acústico, William. Sim, muito interessante. Então, cada coisinha da indústria tem um universo por trás dela, né? Acho que é muito interessante. Sem dúvida. E assim, qualquer barulhinho, qualquer barulho que seja constante, né, incomoda a gente, né? Já visto quando você vê o silêncio da noite, né, certos barulhos que você nem consegue imaginar que existe durante o dia. Ah, sim. Porque cada um vai se sobrepondo ao outro, né? Ah, sim. E eu justamente estou num lugar onde passa o trem a pouca distância, né? Mas durante o dia não se ouve, claro, tem muito mais barulho, que superam o barulho do trem. Acho que você está falando de acústica, acho que é um quesito aqui, olha a Nicole apresentando a baleia com o fone, né? Nós temos aí o vídeo, a Nicole falando sobre o Dia Internacional da Acústica. Porque, inclusive, a Proacústica, que está fazendo
essa publicidade aí, chamando a atenção pro povo, né, a questão do barulho, né? É muito interessante que você veja uma obra-prima e conseguiram colocar como que chama? O fone de ouvido, né? É um protetor, justamente, imagina que aí nesse local onde está essa baleia com esse protetor é um barulho bastante grande, porque eu conheço aí essa avenida e a gente vê. Muito legal. Gente, estou aqui na baleia, na Faria Lima, e ela amanheceu com um protetor auricular. Essa é uma ação da Proacústica para o Dia Internacional da Conscientização sobre o Ruído. Então é uma ação que está acontecendo no mundo todo. Vários países estão fazendo alguma ação para chamar a atenção da população para a poluição sonora, né? Estão vendo a poluição sonora tão presente em nossas vidas que às vezes a gente não para pensar. E a Proacústica, ela não quer só chamar a atenção para o problema, ela quer também trazer uma solução. Então hoje vai ser entregue o Guia Proacústica de Mapas de Ruído, que é um presente para as cidades. O que fazer com a poluição sonora, né? Então começa pelo planejamento urbano. Então a Proacústica também vai fazer essa entrega hoje. E se você estiver próximo da Faria Lima, lembra de vir aqui olhar o protetor auricular da baleia. Bacana. Show. Nicole, fiz questão de apresentar realmente tudo que possa ajudar as pessoas a interagir, é muito bacana com essa parte e fico feliz de você estar apresentando esse Dia Internacional da Proacústica e do Som, né? Dia Internacional do Som, da ação do som. Legal. Bom, falando então desse problema acústico, na parte elétrica, nós temos condições de estar interagindo com a redução no barulho? Talvez motores de corrente contínua. Isso eu já estou indo para um lado assim, onde a gente vê que nós temos equipamentos que precisam de fechamento acústico, né, por conta de ser equipamentos de alta rotação, motores, muito motores, turbinas que fazem, por exemplo, no nosso segmento existe a têmpera do vidro de 4 a 10 milímetros, né? De 3 a 10 milímetros. De 3, 4 é mais da linha branca, que é a linha do fogão, portas de geladeira, né? Frigoríficos, né? E na parte de engenharia, da parte da construção civil, são vidros de 6, 8 e 10 que fazem a têmpera. Só que quando você tem um forno que tempera 3, 4 milímetros, o barulho é a turbina de um avião. Então, essa sala tem que ser bem fechada, a acústica dela tem que ser forte. E, assim, no 3, 4 milímetros, eles usam um motor... E aí vem um motor de corrente contínua para diminuir um pouco, né? Porque ele começa com uma rotação e aumenta a rotação. Ou seja, essa técnica eu não conheço. Como eu vendo o equipamento, eu procuro me inteirar dessas informações. Essa parte da produção dos materiais, dos equipamentos elétricos, né? Também tem sido uma proteção, também tem sido uma preocupação da indústria, né? De fazer equipamentos não só mais eficientes, mas também que diminua ruídos. E, eventualmente, a gente vai atuar com máquinas que já estão na melhor eficiência de ruídos dela, né? E depois é aguardar as novas tecnologias que vai surgir. Você falou de maquinários aí que imagino que são muito potentes e grandes, né? De utilização, são importantes, então eles vão ter um ruído mais, né? Então é interessante, de novo, pensar no equipamento com boa tecnologia, uma boa indicação de equipamento, ter bons processos, usar a parte de segurança, né? Na elétrica ali, o que rege isso é a NR10, né? Segurança com trabalhos elétricos, que envolve os EPIs, que em ambientes com muito ruído usa ali um abafador, usa um protetor auricular, né? Então, quando a gente fala da parte de saúde, é uma preocupação, sim, né? Imagino que em todos os setores na elétrica não é diferente. Eu fico lembrando das fábricas, né? Que nós temos a fábrica da transformação do vidro, não a fábrica da chaparia do vidro, que fabrica chaparias de fibra, chapas de vidro.
Mas, assim, eu vejo que quando eu entro em alguma empresa, né, você tem um barulho de uma máquina de pequeno rumor, uma maior, por exemplo, uma lapidadora de vidro que faz lapidação em vidro, ela tem um barulho contínuo, porque ali são normalmente de 6, 8, 9, 10 motores fazendo a rotação e o barulho dele. E aí, quando entra o vidro, ele faz uma fresa, né? Como se fosse uma fresa aparelhando o vidro, acertando a lapidação, o corte do vidro, né? E isso é um barulho. Aí, depois ele sai da lapidadora e ele entra numa lavadora, que ela tem um ventilador de secagem do vidro. Né? Ela lava e seca o vidro. Então, o que acontece? Essa turbina do ventilador pode ser de várias dimensões, o projeto dela de várias dimensões. Sim. Qual é os decibéis, só para o pessoal conhecer os decibéis que é permitido dentro de uma fábrica para um maquinário? Não sei te dizer essa informação, porque é algo que seja uma preocupação da segurança de trabalho. Isso, né? É mais da segurança. Eu digo porque são motores que vão alternando. É aquilo que você estava falando, da preocupação de colocar equipamentos que realmente não te prejudiquem. Sim, né? sim. Do ponto, por exemplo, fazendo um gancho, né? Do ponto de vista de eficiência elétrica, o motor é uma das coisas mais eficientes que a gente tem, né? Que transforma a eletricidade ali no movimento de eixo para funcionar a máquina. Então, nessa parte de ruídos, realmente eu não tenho informação como se ele já está no mais eficiente possível, né? Eu só quis fazer uma ligação aí, talvez, do som realmente da fábrica, né? Porque no final a gente tem que buscar equipamentos realmente que conduz menos o barulho, né? E comprar equipamentos, buscar os equipamentos, como a gente lá no início falou, fazer instalação de produtos de qualidade para que você não tenha desperdício de energia durante a vida da instalação, né? Equipamentos também é a mesma coisa, que no caso é uma das coisas que eu procuro focar para o meu cliente, né? Comprar um equipamento onde ele tenha menos barulho, menos manutenção, que é lubrificado, manutenção preventiva. É interessante você comentar disso, porque em todos esses dimensionamentos, vou dar um pulinho para a elétrica, de todos esses dimensionamentos, a elétrica é um ponto extremamente importante, né? Que daí entra na infraestrutura da sua instalação. Ter um cabo adequado, ter o contrato ali com a sua concessionária de energia adequado, ter a bitola adequada, ter as proteções adequado. Aí eu gosto muito de falar de processo, né? Que é isso. Já aconteceu clientes para eu atender, que a gente vê um maquinário muito potente sendo utilizado no momento que estava elevando o pico de potência dele. Ou seja, você vai pagar mais naquela produção. Usar o equipamento certo. Né? E se for possível, deslocar o uso desse equipamento, né, para horas que tem menos uso de energia na rede como um todo. Né? E aí, procurando ser um pouco mais prático, né? Então, os pontos que são muito relevantes se a gente olhar, né, dentro de uma indústria, né? Hoje em dia, uma coisa que a gente gasta muita energia, consome muita energia, é a parte de ar-condicionado. Né? Está cada vez mais quente nos dias de calor e o ar-condicionado, em todas as instalações, ele demanda muito de consumo de energia. Provavelmente, se fizer algum estudo de ar-condicionado onde tem, você vai ver que ele é uma parte muito relevante. Né? Aí, falando das instalações, é interessante você verificar como é que está o funcionamento da tensão, da corrente, falando uma coisa mais técnica, né? Ver as proteções que tem e ver o uso. Né? Porque às vezes você tem um maquinário lá, a pessoa... o operador da máquina tem que ser muito bem instruído, né? Primeiro, para a segurança dele, para não tomar um choque, por exemplo, né? Não ter uma descarga, e pelo devido uso da máquina para não estragar a máquina. Né? Então, é uma preocupação que a gente faz também no consumo de energia. E aí, ver a qualidade das instalações que se faz. Né? Isso é muito interessante também. Então, a qualidade, juntando com a qualidade, com as informações que você passa, né? Um carro, por exemplo, um veículo, você tem manutenções a cada 10 mil quilômetros, fazer uma manutenção. Na parte elétrica, você teria alguma coisa coligada a isso, William? Então para que os nossos espectadores também possam tirar proveito dessas informações que o William, que nós não temos, que eu ia até comentar, né, da utilização da energia. Mas a experiência é tua, né? O que fazer
para a gente, de quanto em quanto tempo, fazer Legal. uma manutenção, por Legal. mais perfeito que a gente possa imaginar. que Legal, esteja. legal. Dando uma geral, né, as normativas que a gente tem, a mais famosa falando de instalações elétricas, 5410, né, NBR 5410. Dentro dessa própria norma, e é comum dentro das normas ter uma orientação para manutenção preventiva, né? Então, falando da estrutura da sua instalação, pensar em instalações gerais da 5410, NBR 5410, que vai tratar as instalações gerais, para proteção de surto ali, descargas atmosféricas, né? O para-raios, o SPDA, a 5419, e pensar na normativa também de aterramento. Acho que são pontos assim que são bem estruturais e todas essas normas elas têm orientação. Então, por exemplo, quando a gente fala de elétrica para você verificar seus quadros, a indicação é que seja entre 6 meses, não passando de 18 meses, né? Para você verificar, falando das instalações elétricas e dos Sim, quadros. tá. A parte de para-raios, indicação de 1 vez por ano ali, fazer uma manutenção preventiva. Na verdade, 2 vezes por ano, a normativa diz. E os aterramentos, coisa de 1 a 2 vezes por ano também. Porque eu fico imaginando... Para garantir que o sistema está bem montado. Sim. Eventualmente você vai ter um problema, você vai ter uma descarga, uma corrente que... E é isso, é interessante falando de elétrica, né? A elétrica, ela vibra, né? Então você passa as coisas ali, ela passa muita energia ali e vai vibrando, vai soltando. Então, fazer reaperto nos cabos, fazer verificação dos motores, reaperto também. Fazer essas... É muito interessante. Fazer esses acompanhamentos periódicos. Isso é uma coisa que ninguém faz, né? E assim, eu atuei na indústria e a gente tinha alguns clientes que só atuavam na urgência. E aí os valores que tem que investir, porque aí você para sua produção. Fala, uma fábrica. Claro. Você para a sua produção. Nossa, uma fábrica parada, uma máquina, que nem você citou aí da sua indústria, parada, não produzindo o que ela tem que produzir, é muito gasto. É muito custo, né? Então, a preventiva... É como se a gente fizesse um exame do coração, né? Dando um exemplo, você vai no quadro elétrico, faz as medições dele, vê se está adequado proteção em relação a cabo, vê a temperatura. E que tipo de diálogo eu tenho que ter? Que eu procuro um eletricista e eu falo que eu quero fazer uma manutenção geral. Sim. Ou eu quero fazer manutenção específica. Como que seria essa aquisição desse legal. eletricista? Falando um pouco da forma que eu atuo, né? Então... Eu sempre indico a gente fazer um estudo antes de adequar alguma coisa. Por quê? Para você saber o máximo possível da causa dos seus problemas, né? Então aí você vai trabalhar com um técnico em eletrotécnica ou com um engenheiro. Por eu ser engenheiro, vou dizer, o mais seguro é alguém da engenharia, né? Tá. Que daí você consegue fazer um bom estudo lá, verificar possíveis problemas e depois que identificar isso, porque às vezes você tem problemas que são mais graves, outros são menos, então você atua no mais grave, né? Tá. E aí fazendo essas preventivas através de um estudo, através de um laudo, você consegue pegar características do sistema e ver que ele está problemático. Então, nos meus laudos eu costumo colocar prazo, resolve isso aí em 3 meses, isso aqui você pode resolver em 6, aquele você pode resolver em 9, né? E eventualmente não é resolvido, e aí vem o problema. Então, o que você perguntou antes, tem os prazos profissionais. Dificilmente você vai arrumar um profissional que ele faça tudo. Tem quem pegue. Tem profissional que chega, não, eu faço tudo para você. Mas ele vai falhar alguma coisa. Se a pessoa é especialista... É melhor um especialista para fazer uma manutenção geral. Já Exato. Que você então, por exemplo... uma manutenção geral. Exatamente. O eletricista em si, que é a Sei. mão na massa ali, o técnico, né? Técnico ou eletricista, ele vai entrar na parte da adequação. Passar um cabo novo, puxar um cabo novo, cortar a parede, subir... Isso que eles subir querem, a calha. né? Exato. Então, para a parte do estudo, por que eu falo estudo? Porque às vezes você vê um problema, você resolve ele da forma mais simplista possível e não necessariamente está ali. O que eu costumo falar é que a elétrica, cara, ela é sistêmica. Então você não vai resolver uma coisa e vai acabar com o seu problema. Você pode... Às vezes você arrumou, fez a manutenção e num outro ponto vai estourar. Exatamente. Porque tem aquela sobrecarga de cabo, né? Que vai desgastando o cabo. Também tem isso? Tem. Então, William. Todos os materiais físicos, vamos falar do cobre, né, do cabo, todos esses materiais ele tem uma característica, né, de uso. Então, por exemplo, se você pega um cabo que aguenta 10 de energia, só para ficar grosseiro, e ele passa 12, 15, ele vai aquecendo, então ele vai perdendo propriedade. Então, essa parte de dimensionar o sistema. Aí você pensa em produção, em cabo, em potência que você vai usar, isso é mega importante, né? E não é bom nem deixar muito para cima e nem muito para baixo. Muito para baixo ele vai queimar, vai pegar fogo. Muito para cima você vai estar com desperdício da energia do consumo, né? Então tudo isso tem que ficar muito atento, sim. Por isso que eu indico uma atenção, principalmente para a indústria, né? Uma atenção redobrada aí nessa parte das manutenções. E é como eu te falei, por exemplo, às vezes a pessoa que vai lá estudar seu motor,
ele não tem o conhecimento ali da instalação como um todo, ou do para-raios, por exemplo, ou de aterramento, por exemplo. Eu não atuo com o motor. Então, vem aqui resolver o meu motor. Eu sei identificar que ele pifou, né? Seguir o circuito elétrico. Então, eu vou falar, não, você precisar resolver um laudo, adequação para o seu quadro, a parte do para-raios, eficiência energética para a gente montar um projeto, um sistema, legal. O motor em si, nele eu não vou mexer, porque eu não tenho especialização em motores. Ok. Né? Então, fica tudo isso aí. Bom, William, eu quero te agradecer. Nós estamos chegando ao final aí do podcast Pode Transformar. Aqui é um monte de transformação. A gente busca os caminhos de transformação e é justamente onde acontecem essas apresentações de primeira mão, né? Posso comentar 2 coisinhas? Sim, claro. Posso divulgar a rede social? Não, vamos entrar na divulgação agora. Você está falando de transformação? Eu estou mais no agradecimento de você vir, entendeu? Falando de transformação, eu acho que essa relação, se conhecer, trocar essas informações aqui, trocar essas vivências, porque tudo é vida, né? Isso aqui. Eu acho que isso é o mais importante, né? Eu acho que é isso que a gente transforma e melhora, sabe? Então, espero que vocês tenham saído daí hoje transformado com as novidades. O William, com certeza, né, William? Muita coisa pode ser novidade. No segmento do vidro, nós temos muitos equipamentos. Tem indústrias que têm tantos equipamentos que eu acho que deveria ter a necessidade de ter uma estação para servir ele com qualidade. Tal é o tamanho dos equipamentos e o que se gasta de energia numa indústria vidreira, né? Eu queria agradecer toda a audiência que o pessoal está dando. Muito obrigado. Não se esqueça hoje, Dia Internacional do Barulho, que nós temos que proteger os nossos ouvidos e ter a nossa tranquilidade. Agradecer ao William por ter aceito participar desse bate-papo. Claro. Sempre novidades aparecem aqui, então para a gente interagir, até alguma dificuldade na comunicação a gente tem, mas para sempre aprender. E você dar os seus agradecimentos também e colocar as suas mídias para a gente poder... Primeiramente, né, para finalizar, agradecer novamente o seu convite, né, pessoa relevante na indústria aí do Brasil, né, então acho que enriquece o seu público, enriquece a atuação da elétrica, da engenharia, e são trocas que com certeza a gente tem possibilidade de ter, né? Porque sempre você precisa se tira, disso. Né, proveito das informações. Hoje eu estou atuando mais na rede social, que é o Instagram, então você vai achar lá eng.will, aí o eng é eng.will, U-I-U. Então você vai achar dessa forma lá. Legal. Obrigado. Mas uma próxima oportunidade que nós tivermos alguma consulta aí, as pessoas interagindo com a gente, vamos estar trazendo novamente, porque é assim que as novidades aparecem. No primeiro momento parece que não é interessante, mas é tão importante quanto aquele carro que a gente utiliza e não gosta de ficar sem. A indústria... A elétrica ela é aquele bichinho que fica por trás de tudo, né? A gente só sabe se funciona na hora que ele acende a luz, né? E que dá prejuízo. Porque separa a sua produção e aí, às vezes, o custo da manutenção é tão barato e você acaba parando a indústria. Pessoal, muito obrigado. Nós estamos hoje, seguramente, no dia 1º de maio, que não hoje, porque hoje é a gravação. Então, se você está assistindo à noite ou de dia, bom dia, boa tarde, boa noite, como eu costumo brincar com vocês, né? Mas, acima de tudo, tenha um bom feriado aí. Um abraço e até a próxima vez com o podcast Pode Transformar da GR. Um abraço a todos. Muito obrigado.